porque a legislação aumentou muito, a responsabilidade cresceu, ficou muito mais complexo e passou-se a exigir um profissional. Passar nessa certificação, na prova, né, dá para eu dizer com certeza que essa pessoa tem conhecimentos na área. É o necessário para você ser um síndico competente. Eu acredito que isso que falta no mercado hoje, profissionais competentes. E aí, toda criança quer ser bombeiro, astronauta, polícia, né? Nenhuma quis ser síndico. Mas por quê? Não tem escola? Tem certificação? Tem faculdade? Tem curso para isso? Acho que não, né? Bom, começa agora mais um Convivendo em Condomínios, porque viver bem é apenas o começo. E para esse programa acontecer, agradecemos nossos patrocinadores, a Action Group e a Repinte. Hoje nós vamos falar com Diego Meira, advogado e síndico profissional. Diego, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Vamos começar. Então, advogado, sempre quis ser advogado desde criança ou caiu como nisso? Renato, referente à sua pergunta, desde cedo eu sempre tive um sonho de ser advogado. Né? O meu pai sempre ele trazia para casa todos os dias jornais, então eu sempre fui uma criança que pegava o jornal, lia todas as páginas, mesmo sem entender, né? Eu fazia aquela leitura e sempre obtive aquilo como um interesse para o futuro. Nunca pensou em ser juiz? Muita gente, as crianças, quando pensam em advocacia, falam, vou ser um juiz de direito. E você? Questão de magistratura, não. Mas eu sempre me inspirei por questões de promotoria. A pessoa que acusa. Então eu sempre gostava de ver as peças acusatórias, sempre gostava de ler essa parte de sentenças. Já cheguei a ler, mesmo sem ter concluído a minha graduação em Direito e ter sido aprovado no exame da ordem, né? Você, após ter tirado aí a OAB, passado no exame da ordem, se especializou já direto na área condominial ou não? E eu vou te fazer a pergunta, que o Paulo sabe. Antigamente, a área condominial, nenhum advogado queria. Não era nem o patinho feio, era o patinho que nem se falava dele. Hoje em dia é o cisne. Imobiliário, né? Ninguém queria. E hoje não, você tem uma distinção. Gigantesca. Hoje é uma das áreas mais requisitadas do direito. Como foi com você? Inicialmente, eu iniciei a carreira na área trabalhista, previdenciário, empresarial, e com o tempo foi me surgindo essas oportunidades na área condominial. Né? Eu não morava em condomínio, então a minha vida inteira, a minha criação toda foi em casa, né? E eu me mudei para condomínio por volta quando eu tinha os meus 25 anos. E como foi um cenário novo para mim, de curiosidade, foi a partir daquele momento que eu comecei a me envolver, a participar das assembleias. Fui eleito conselheiro do condomínio onde eu morei. Então, antes de ir para a área de sindicatura, você foi conselheiro? Isso, exatamente. Paulo, você chegou a ser conselheiro em algum lugar na sua vida? Conselheiro não, Renato. Na verdade, eu fiz o caminho bem diferente de todo mundo, né? O que você fez? Eu fui gerente de uma administradora de condomínios. Caramba! Né? E essa administradora tinha um trabalho diferenciado que era bem próximo do síndico. E depois eu fui síndico profissional. Que legal. Bom, então, e aí, de onde surgiu esse desejo de não dormir mais, de ter uma responsabilidade gigantesca no teu ombro, de ter morador te ligando de dia, de noite, de madrugada, de ter que estudar engenharia, auditoria, finanças, legislação, manutenção, mediação? Por que isso? Então, Renato, vamos dizer assim, ó, eu costumo brincar, né, que eu não escolhi ser síndico. O condomínio que me escolheu, na verdade, eu costumo dizer, eu fui picado pela formiguinha da sindicatura. Não, mas você deve ter levantado sua mãozinha lá em algum momento e falou, tá bom, eu posso. Ou todo mundo deu um passo atrás, você estava bobeando no celular e ficou? Na verdade, me instigaram a que eu me candidatasse, né? Porque eu participava do conselho, sempre fui uma pessoa crítica, como eu estava ali iniciando. Aí assim, Diego, o que você acha? Você lembra no desenho da Disney, os dois já bem ali. Aí a sua esposa fala assim, não, você é casado, né? Sim. Aí sua esposa falava, não, cuidado, você não vai ter mais paz. Aí os outros falavam, não, você é o cara certo pra isso.
Sim, sempre teve esses dois diabinhos na minha orelha. Eu sempre tive muita dúvida no momento que me instigaram a que eu me candidatasse. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas me deram motivação. Falaram que eu tinha experiência com direito, que eu era advogado, que eu sabia de legislação, que eu era um conselheiro criterioso, que estava ali sempre fiscalizando, monitorando conta, dando sugestões, ideias, buscando melhorias para o condomínio. Legal. Foi aí que a formiguinha me picou e eu levantei o braço e me candidatei. Aí você falou assim, acho que eles devem ter razão em alguma coisa. Vamos lá, vai. E você falou de direito, né? O pessoal falou, não, você já tem experiência com direito, né? Você entende, então, que o direito te ajudou nessa parte de sindicatura? Com certeza, porque a gente sabe que um dos braços ali do síndico é ter conhecimento na área jurídica. Né? Então você precisa, além dos demais conhecimentos, né, na área de manutenção, na área de finanças, na área de gestão, administrativa, gestão, né? De pessoas, né? Mas eu acredito que pelo fato de eu ser advogado, isso aí me colocou um passo à frente dos demais candidatos. Né? Porque a gente sabe que em alguns condomínios, né, eu não vou generalizar, mas geralmente a figura do síndico é aquela pessoa aposentada, aquela pessoa que está ali para poder obter uma ocupação para a cabeça. Renato, né? eu acho que esse era o estereótipo, né? Mudou muito isso. Não é mais, né, o aposentado, né, que vai lá cuidar do condomínio. Está mudando, porque assim, hoje no Brasil, ainda pelo menos 80% dos síndicos são moradores. Concordo que não é mais aquele senhorzinho aposentado que, se a gente jogar aí uns 30, 40 anos atrás, não tinha nem ADM, ele fazia sozinho. Ele ia de porta em porta, entregava o boleto que ele imprimia, pegava o dinheiro, levava no banco, depositava, pagava o zelador, pagava o porteiro, fazia o que tinha para fazer Ou seja, era um super-homem. Aquele senhorzinho que a gente fala, o aposentado, cara, eu acho que ele trabalhava mais do que sei lá o quê, porque ele sozinho, ele era uma banda de um homem só. Agora, hoje em dia, já tem as administradoras para ajudar, então o morador tem uma vida muito mais fácil do que era aquele aposentado. E agora começaram aí com os profissionais, por quê? Porque a legislação aumentou muito, a responsabilidade cresceu, ficou muito mais complexo. Então você tem uma parte trabalhista mais difícil, você tem uma parte de obrigatoriedades, você passou a ter os condomínios de forma diferente. Eu sei que esse não é o bloco, mas a gente vai só passar. Ele já tem aí mais de 800 famílias embaixo da gestão dele. Cara, prédio de antigamente era uma torre. Era ali 40 unidades. 40, 50, ninguém imaginava. 60 já era. Nossa, é muito grande. Outra coisa, antigamente você não tinha espaço pet, espaço kids, piscina, quadra, não sei o que. Era pouquíssima coisa. Tem muito condomínio. Não tinha nem garagem. Você vê que malemar tem a garagem ali embaixo e acabou. E se você pegar os da década de 50 para trás, não tinham garagem. Então, era outra vida, era outra sociedade. Então, as responsabilidades eram outras. Com tudo isso que mudou, e agora a gente já tem as novidades. Vamos lá, mercadinho, carro elétrico, padaria, tem farmácia dentro de condomínio agora, aluguel de carro. Então, assim, ficou muito mais complexo e passou-se a exigir um profissional. Agora, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou que tem uma certificação de advogado. O que é essa certificação? Então, Renato, a certificação que eu mencionei para vocês é a certificação de síndico 5 estrelas. Então não é de advogado, é de síndico. Isso, é uma certificação de sindicatura profissional mesmo, né? Na verdade, eu costumo dizer que é uma validação de que nós estamos aptos a exercer um trabalho de excelência nos condomínios. E você teve que fazer algum curso para fazer essa certificação? Obrigatório, que está linkado? Não necessariamente. Né? É claro que é importante você ter conhecimento suficiente em todas as áreas que um síndico precisa conhecer, tanto na área jurídica, né, que eu já tinha esse conhecimento, mas você precisa ter também conhecimento na área de finanças, na área de manutenções prediais, na área de administração, de gestão de pessoas. Você não teve que fazer um cursinho pré-vestibular da certificação? Não. No meu caso, não. No meu caso, eu, claro, fiz uma rotina de estudos, né, de alguns elementos que eu considerava serem importantes, né, para poder realizar a prova, e me candidatei e fiz a prova e fui aprovado de primeira. E foi fácil? Como foi essa prova? Olha, vamos dizer assim que eu costumo dizer que juntamente com a prova da ordem, foram as duas provas ali que eu fiquei mais nervoso, que mais me exigiu preparação, dedicação,
né? Mas eu não costumo dizer que não é fácil nem difícil, eu costumo dizer que é o necessário para você ser um síndico competente no mercado. Tá, fala um pouco melhor então, como que é, quantas perguntas tem, o que você precisa para ser aprovado? Então, a prova, como é que ela funciona? Né? Ela possui a etapa de dissertação e a etapa onde você precisa preencher, né, elaborar uma ata de convocação de assembleia, você precisa saber redigir uma multa, uma notificação de advertência para o morador, né? Certo. E existe também a parte de questões, né? Vamos dizer assim, que são questões que envolvem todas as áreas, né, que o síndico precisa dominar. Tanto a área jurídica, a área de manutenção predial, a gestão de pessoas, administração, finanças, né, que essa parte ela é composta por 80 questões, onde o síndico precisa acertar no mínimo 80% da prova. Tem que acertar 80% de 80 questões. Exatamente. Para você conseguir estar apto, claro, além de fazer a parte dissertativa, que você precisa também ter 80% de precisão. Depois que eu faço essas questões, eu vou para a área dissertativa. Sim. Se você não conseguir a performance de 80%, suas dissertações nem são corrigidas. Caramba. Então, bom, né? Eu costumo dizer que não é impossível, mas não é, difícil. Mas não é algo que qualquer pessoa de síndico de primeira viagem chega lá e consegue, sabe? De fato, precisa ter conhecimento. Precisa então, ter... no final, quem consegue fazer essa certificação, passar nessa certificação na prova, né, dá para eu dizer com certeza que essa pessoa tem conhecimentos na área. Sim, é um expert da área. Eu acredito que isso que falta no mercado hoje, profissionais competentes. E você hoje montou já uma empresa de síndico profissional? Sim. E aí, para montar essa empresa, tem detalhes técnicos? Como é que funciona? Qualquer empresa serve? Renato, referente à abertura da empresa, é necessário que o profissional não pode ser um MEI, porque a atividade de síndico profissional ela não está enquadrada, né, naquela lista de profissões, né, regulamentadas pelo MEI, então precisa ser um microempreendedor, ou individual, ou uma sociedade. No meu caso, eu fiz individual, então a minha empresa ela é uma empresa de sociedade unipessoal, né? E é necessário que a pessoa cadastre a empresa no KNAI correto, de síndico profissional. Então não adianta a pessoa chegar, abrir um CNPJ de entregador e sair divulgando serviço de síndico profissional. Tem que ser o KNAI correto, o KNAI é regulamentado pelo governo, pelo IBGE. Agora, tem o seguro de responsabilidade civil, né? O RC Síndico. Você também já tem um... Foi fácil tirar? Como é que funciona isso? Referente à questão do seguro, esse é um ponto extremamente importante, viu, Renato? Que inclusive a gente divulga bastante nas nossas concorrências de síndico profissional, porque tem muitos profissionais que não possuem o seguro de responsabilidade civil, né? Que é algo extremamente importante para dar tranquilidade para o morador ter a consciência de que se o síndico cometer erros, porque nós somos seres humanos, então nós também cometemos erros. Mas se eu cometer um erro que prejudique o condomínio daquele morador, o meu seguro de responsabilidade vai cobrir, vai ressarcir aquele prejuízo. E agora, aquele momento que a gente aguardou a semana toda. Sim, um momento de aprendizado, o nosso Minuto Jurídico, com a doutora Liliane Panini. Olá pessoal, eu sou Liliane Panini, advogada especialista em direito condominial. E hoje eu trago um assunto aqui para vocês que é uma novidade no mercado ainda. O uso de drones em condomínios. Qual é o síndico que não se deparou com uma situação dessas? E se não se deparou, com certeza em breve irá acontecer. Qual é o limite da atuação do uso de drones dentro dos condomínios? Como, por exemplo, existe a prática de uso de drones para esporte amador, aonde alguns condôminos acabam utilizando para sobrevoar o condomínio e poderá trazer consequências. Vocês sabiam que o drone é regulamentado pela ANAC? E para você poder utilizar ele precisa de pelo menos 30 metros de distância do chão? E você, condômino, que utiliza de forma amadora, você pode estar utilizando no seu condomínio ou não pode? Precisa autorização do síndico, dos condôminos? Como é que fica essa situação se você utilizar sem a devida autorização? Vejam bem, o uso de drone ele pode ser feito de forma profissional
Para quê? Para que algumas empresas de engenharia utilizem deles para fazer imagens de obras não concluídas, de obras mal feitas ou alguns problemas em condomínios. Contudo, também existe a prática amadora. E na prática amadora, o condômino que utilizar sem autorização do síndico e dos moradores poderá ser advertido e multado, pois ali a gente está falando um pouco sobre a privacidade de cada um, áreas comuns privativas, áreas comuns do condomínio e também o uso indevido de imagem, que muitas vezes poderemos filmar crianças, pegar algumas coisas que não poderão ser divulgadas sem autorização expressa. Nessa situação que houver a reclamação de algum condômino ou que o próprio síndico veja, essa unidade deverá ser advertida e multada. Pessoal, lembrando que, então, o uso de drone ele é regulamentado pela ANAC e também deve ser autorizado pelo síndico, e quando houver algum tipo de necessidade técnica de utilização, os condôminos têm que ser cientificados disso. O que eu sempre aconselho? Passarem uma assembleia para utilização amadora, passarem uma assembleia ou divulgar a data que estará sendo utilizado para fins profissionais de coleta de imagens e vídeos para uma eventual ação. Lembre-se sempre, o drone ele filma. A partir do momento que ele filma, ele pega a privacidade dos moradores e dos condôminos. E qualquer divulgação sem autorização poderá gerar um direito de indenizar, uma obrigação de indenizar. Isso é uma coisa que o condomínio tem que ficar sempre atento. Gostaram deste conteúdo e de outros? Nos sigam para mais atualizações semanais e aqui embaixo na descrição deste vídeo eu vou deixar um PDF com a minha assinatura completa acerca desta matéria. Pessoal, aguardo vocês na próxima terça-feira às 9h30 da manhã com mais dicas acerca de direito condominial. Até breve! Tá, e quanto que seria um valor interessante para eu ter assegurado, por exemplo? No meu entendimento, o seguro que, inclusive, é o seguro que eu tenho pela minha empresa, né? Porque tem que ser um seguro, deixar até frisado aqui para vocês, esse seguro precisa ser vinculado à empresa do síndico profissional. Não pode ser um seguro vinculado ao CPF, ser um seguro, sabe? Então tem que ser um seguro vinculado à empresa do CNPJ que você abriu. Deixa eu só aproveitar e explicar para o pessoal. E é o seguinte, Paulo. Quando o síndico causar algum dano ao condomínio, os moradores ou o próprio condomínio vão entrar na justiça nos dois polos. Quais dois polos? A empresa do síndico e o CPF. Então, o CNPJ e o CPF. Se ele fez o seguro, o RC Síndico, pelo CPF, a empresa dele está descoberta e ele vai ter que pagar. Se ele faz pela empresa, a empresa está coberta e ele é um representante da empresa no condomínio. Então, ele também, o CPF, está coberto. Por isso, um ponto importantíssimo. Ao se fazer um RC Síndico, tem-se que fazer pelo CNPJ. E é legal o que você está falando para o pessoal entender que realmente você tem que fazer pelo seu CPF para você estar tranquilo. Se você fizer o contrário, você ainda vai ter que pagar. Exato. E o outro ponto é, nunca conte com aquela cláusula de seguro de responsabilidade civil do síndico para o condomínio, mesmo porque o dia que o condomínio te processar, você não vai usar o seguro do condomínio contra o próprio condomínio para ele pagar ele mesmo. Não vai. Então você tem que ter um RC Síndico mesmo. E esse episódio não poderia acontecer se não fossem nossos patrocinadores. A Repinte, que é especialista em restauração predial, vai lá no site deles, entra lá, conheça seus serviços e entre em contato com eles. E a Action Group, que é especialista em AVCB. Está precisando renovar o seu AVCB? Precisa ver se todo o seu sistema está funcionando, está em ordem? Entre em contato com a Action Group. Bom, e para vocês que já nos seguem, não se esqueçam, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a divulgar esse conhecimento aqui que a gente faz com tanto carinho para vocês. E se você ainda não segue no canal, é só clicar ali no botãozinho e passa a seguir. Lembrando para vocês, este é o primeiro bloco. Toda quarta-feira ao meio-dia, nos vemos na sexta-feira que vem, ao meio-dia. Eu espero você lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.